Fala galera, tudo certo com vocês? Então pessoal, vim trazer um videozinho hoje para vocês sobre o ganho de massa muscular, né? Como ele ocorre, quanto eu preciso comer, quais alimentos eu preciso comer, quanto eu posso ganhar e várias outras informações que vão ser necessárias aqui para vocês chegarem nesse resultado, nesse objetivo que vocês estão almejando, tá? Então assim pessoal, o ganho de massa muscular ele vai, em questão de dieta, ele vai ser praticamente o contrário do emagrecimento. Então, lembre-se, para a gente emagrecer, a gente precisa comer menos calorias do que o nosso corpo gasta, para assim haver a necessidade dele buscar essa energia na gordura corporal, mas no ganho de massa muscular a gente vai trabalhar com o contrário. Quando a gente quer crescer, ganhar volume, ganhar músculos, a gente precisa comer mais calorias do que o nosso corpo gasta. Assim a gente vai estar dando material para o nosso corpo gerar ali a síntese proteica, fazer a adaptação, o treinamento, anabolismo e tudo mais. Beleza? Então vamos lá, gente, tá? Sobre ganho de massa muscular. Principal, quanto eu preciso comer? Qual é a quantidade? E aqui vai ser um ponto bem importante, pessoal, para vocês entenderem o porquê vocês não chegam no resultado que vocês almejam, tá? Porque assim, gente, quando a gente está falando de hipertrofia, a gente tem que comer mais que gasta. E não é uma quantidade pequena, é uma quantidade bem alta de calorias. Principalmente para aquele indivíduo que já tem uma dificuldade, que já aparenta ter aquele aspecto mais magro, mais, digamos assim, sem aquela aporte de massa muscular bonito, legal, cheio, assim. Tu olha para a pessoa e vê que ela é bem magrinha, que ela já tem dificuldade, tá? Isso significa, vamos botar num termo bem leigo, que ela tem um metabolismo mais acelerado. Na verdade, isso significa que o corpo dela gasta mais calorias para se manter ali funcionante do que uma outra pessoa ali, pode ser até familiar ou não, independente disso, os metabolismos vão alterar de pessoa para pessoa. O gasto calórico vai aumentar de pessoa para pessoa ou diminuir dependendo de quem for aquele indivíduo, tá? Beleza? Então esses indivíduos eles já não conseguem comer grandes volumes de comida e dependendo do tipo de alimento que eles escolhem, eles até veem que comem uma grande quantidade, mas aí eles não chegam no ponto principal, gente, que é o principal ponto, as calorias totais. Se eu for tentar, por exemplo, vamos jogar um valor ilusório aqui, tá? 4.000 calorias por dia. Se eu precisar comer 4.000 calorias por dia, isso é uma quantidade bem relevante de comida, gente. E é quase impossível tu conseguir comer isso só de comida, digamos assim, saudável de baixa caloria. Por exemplo, feijão e arroz. É um excelente alimento? São excelentes alimentos? Com certeza. Alimento para ter todos os dias praticamente na dieta. Só que para chegar até 4.000 calorias comendo esse tipo de alimento é praticamente impossível. Teria que comer quilos e quilos de comida. E nós não temos estômago para isso, nem intestino. E aí que vem a expertise do profissional, que vai calcular as necessidades, no caso vai calcular a taxa metabólica, né? O fator atividade e também quanto de superávit calórico eu vou usar para esse indivíduo. Lembre-se que no emagrecimento a gente usa o déficit calórico e aqui para ganho de massa muscular a gente vai usar o superávit. No caso é uma adição a mais de calorias. Então eu calculei ali a taxa metabólica, o fator atividade, que a gente chama de GET, que é o gasto energético total, tá? Então eu cheguei no meu GET, supondo que o meu GET ali deu 4.000 calorias. Se deu 4.000 calorias, eu preciso de 4.000 calorias para manter o peso desse indivíduo. Então eu preciso adicionar mais calorias aqui, que é o superávit, para esse indivíduo daí treinar a musculação, fazer o treinamento resistido e aí ele conseguir ter um aumento de peso, um aumento de volume muscular, de massa muscular, enfim. Vocês viram como é mais complicado do que parece? Não é simplesmente comer e treinar. Na verdade até é, mas se tu comer errado, não comer a quantidade certa, as calorias certas, o teu resultado vai por água abaixo. E vou ser bem sincero para vocês, o ganho de massa muscular ele é muito mais lento do que a perda de gordura. Um indivíduo de 100 quilos, ele perde ali 5 quilos de gordura no mês? Talvez 3, 4 quilos de gordura. Pode perder mais de peso total, não de gordura, tá? Ele consegue perder uns 8 quilos de peso total. Já o ganho de massa muscular, tu não vai ganhar nem 1 quilo por mês. Bem provavelmente, tá?
a não ser que seja um indivíduo novato na musculação, que aí vem a segunda pergunta, né? Quanto posso ganhar? Quanto que eu posso ganhar de massa muscular por mês? E aí tem uma diferença entre o indivíduo treinado e o indivíduo não treinado, tá? O indivíduo que não é treinado, que não treinou musculação até certo momento, é o iniciante no processo, ele, como o corpo não está adaptado, ele vai ter um resultado um pouco superior, na verdade bem superior, na questão de ganho de massa muscular. Esse indivíduo, ele vai começar o trabalho dele, se ele tiver um bom treinamento, tiver uma boa dieta calculada com as calorias necessárias, ele consegue ganhar quase 1 quilo por mês. Na verdade, a referência que nós temos é que ele começa ganhando 1 quilo por mês e depois, claro, essa quantidade de ganho vai diminuindo porque o corpo vai se adaptando àquela realidade. E aí que vem o maior problema. Para indivíduos treinados, adaptados ao treino de musculação, o ganho de massa muscular, gente, vai ser de 200 gramas por mês. Isso em indivíduos naturais, obviamente, sem o uso de esteroides anabolizantes, tá? Então percebam como o processo, além de ser difícil, ele é lento. E se você não tem uma orientação correta, não tem uma dieta prescrita, calculada para suas necessidades, a probabilidade de tu treinar durante meses e anos e não sair do lugar é muito grande. Porque você não tem conhecimento técnico para saber quantas calorias deve ingerir, quanto de alimento, quais os horários, qual a distribuição dessas refeições. E o que nós temos na literatura sobre a distribuição de refeições? Que o melhor, digamos assim, a melhor distribuição para ganho de massa muscular, para melhora da composição corporal, é pelo menos fazer 4 refeições diárias. Só que lembrando, a gente está aqui comendo 4.000 calorias, 13.500, 5.000 calorias, dependendo do tamanho do indivíduo e do gasto calórico diário dele. Como é que eu vou fazer para comer 4.000 calorias em 4 refeições, gente? É difícil. É quase impossível, dependendo da rotina e realidade do paciente, né, do indivíduo. Então, por isso, às vezes, a gente coloca mais refeições. 5, 6, 7 refeições, dependendo da rotina do indivíduo, gente. Não adianta pegar um cara que trabalha, por exemplo, de, sei lá, servente de pedreiro ou pedreiro, que tem que ficar ali na função direta e não vai poder ficar comendo toda hora, tá? Então, para esse indivíduo não encaixaria fazer muitas refeições, seria melhor fazer menos refeições. Já uma pessoa que trabalha em casa, de home office, por exemplo, enfim, alguma coisa nesse sentido, eu posso fazer várias refeições para ele, porque ele vai conseguir fazer, ele tem essa disponibilidade. Já o pedreiro, servente de pedreiro, pintor, enfim, ou alguém que trabalha em metalúrgica, enfim, tá? Já não vai ter essa opção. Motorista não tem essa opção. Então a gente vai ter que dividir as refeições conforme a realidade daquele indivíduo, tá? Para daí ele conseguir fazer. Lembro vocês que o que mais vai definir o resultado é a adesão ao planejamento. Então, se ele não consegue bater as calorias, ele vai treinar para nada praticamente. Vai melhorar a saúde dele, vai melhorar um pouquinho a estética, mas não vai ganhar grandes volumes de massa muscular porque ele não está comendo a quantidade necessária, tá? Então, por exemplo, alimentos que têm bastante caloria em pouca porção. Amendoim, oleaginosas em si, castanha, nozes, amêndoas, né? A pasta de amendoim, a uva passa, a granola, são alimentos que têm um volume, digamos assim, um peso pequeno e uma caloria alta, por exemplo, né? Então são alimentos que seria interessante incluir na realidade desse cliente, desse paciente, desse indivíduo, enfim, como vocês preferirem, tá? Mas aí vem o ponto. Como é muita comida, precisa fazer bastante digestão, não dá para comer grandes volumes de comida. Então a gente também pode encaixar um hipercalórico, que aí ele vai ter uma grande quantidade de calorias e vai ajudar a atingir essas calorias totais da dieta. A gente pode fazer vitaminas com leite, frutas, aveia, chia e outros alimentos ali que também vão dar um up nas calorias, porque é uma caloria líquida, então a gente consegue ingerir com mais facilidade, não tem que passar por toda aquela digestão. Tentar evitar um pouquinho de carne vermelha, é interessante porque a carne vermelha pesa mais, demora mais para digerir, então o frango acabaria sendo mais indicado, o peixe também, para comer maiores volumes de comida. Ovos também poderiam ser bem indicados, porque o ovo tu consegue comer uma grande quantidade, por exemplo, em vez de comer feijão, arroz e carne, vai comer arroz, feijão e ovo, com certeza vai conseguir consumir mais calorias comendo ovos do que a carne. Mas os ovos têm menos proteína, então a gente tem que ter essa expertise, tem que ter esse conhecimento para aprender a dividir e atingir os macronutrientes necessários. Porque assim, gente, tá?
A questão da distribuição também, nós temos uma questão de distribuição de macronutrientes, né? De carboidratos, proteínas, gorduras. A gente tem que saber como dividir e fazer essa distribuição. E qual é o nutriente mais importante, o macronutriente mais importante para o ganho de massa muscular, gente? É a proteína? Não, é o carboidrato. O que vai manter os meus estoques de energia cheio para melhorar a minha performance, para eu fazer um treino mais volumoso, mais intenso? É o carboidrato. Então a quantidade de carboidrato da dieta de vocês para ganho de massa muscular tem que ser no mínimo 50% de carboidratos, tá? De 100%, metade dela vai ser puro carboidrato. Então vocês olham como o carboidrato é importante e o pessoal está batendo no carboidrato sem necessidade. É claro que se tu comer carboidrato de açúcar, sorvete e alimentos refinados, é claro que a resposta da composição corporal não vai ser muito boa e também a adesão ao planejamento vai ficar mais difícil, tá? Agora, se eu como carboidratos de qualidade, arroz, batata, aipim, enfim, mandioca, massa, polenta, aveia, frutas, verduras, vai ter uma resposta boa na composição corporal, não vai ter problema com questão de saciedade, porque são alimentos que têm uma quantidade, vão conseguir consumir uma quantidade boa desses alimentos, uma grande quantidade, e vai auxiliar no processo. Macarrão, por exemplo, é uma boa opção, porque tem bastante carboidrato e a gente consegue comer bastante de massa, de macarrão, em comparação a um arroz, a um aipim, enfim, a gente consegue comer uma quantidade um pouco maior de massa. Ela parece que alimenta um pouco menos na prática, né? Principalmente quando não é integral, tá? Então, para ganho de massa muscular, eu daria uma segurada nos alimentos integrais, principalmente se está com dificuldade de bater as calorias, porque o alimento integral ele vai manter mais a saciedade. Como ele tem bastante fibra, ele vai fazer uma digestão mais lenta. E aí, pro ganho de massa muscular também não seja tão adequado, se o indivíduo não está batendo as calorias, não está conseguindo comer a quantidade. Lembrem-se que as fibras são importantíssimas, tanto para a saúde em geral, cardiovascular, intestino, então é bem importante o consumo dessas fibras, não é para vocês excluir as fibras totalmente, é simplesmente para saber adequar a quantidade de fibras necessárias para cada um, para justamente não ter ali uma constipação, não ficar trancado com o intestino, porque daí isso vai atrapalhar tanto o treinamento quanto o bem-estar do indivíduo, tá? Então, a distribuição poderia ficar ali em 50% até 60% de carboidratos e dependendo até mais, dependendo do volume, intensidade, frequência de treinos, tá? Eu oriento vocês também a darem dias de descanso, porque lembre-se, vocês estão treinando pesado, vocês estão botando peso, estão fazendo um volume e intensidade bem forte e estão naturais, a recuperação não vai ser tão rápida assim. Então é bom vocês darem dias, 1, 2 dias de descanso na semana para fazer também essa melhora de recuperação. Já o indivíduo hormonizado, ele tem um pouquinho de melhora de recuperação, ele tem uma síntese proteica maior, então ele não precisa de tanto descanso, mas também é importante descansar justamente para ele ter a performance adequada, não ficar muito cansado e também melhorar a recuperação, principalmente num treino que ele sente ali que a fadiga fica maior por algum período mais longo, beleza? Próximo ponto, qual suplemento, pessoal? Quais suplementos podem ser úteis para o ganho de massa muscular? Vamos ser sinceros? Creatina, whey protein e hipercalórico, tá, gente? Não tem por que jogar ômega 3, nem BCA, nem glutamina. Beta-alanina até poderia ser, tá, gente? Só que assim, eu não vejo a gente fazendo tanta acidose muscular na musculação como numa atividade de alta intensidade, curta duração e que seja uma atividade mais aeróbia, tá? Eu acho que a fadiga seria maior no caso, né? A necessidade de tamponamento seria maior para esse tipo de atividade. Mas se quiser usar para musculação, ela também pode dar um auxíliozinho na questão de fadiga, na sensação de dor e fadiga, tá? Mas eu ficaria principalmente em whey, creatina e whey protein. E o mais importante deles, com certeza, vai ser a creatina, que nós temos evidências científicas, nós já temos muita comprovação dos benefícios dessa creatina, tanto para ganho de força, quanto para performance, como até aumento de volume muscular, porque ele vai puxar água, tá? A creatina tem essa função de puxar um pouco de líquido, mas lembrem-se, ele vai puxar líquido intramuscular, não vai ser aquela retenção de líquidos que a gente tem quando come demais ou bebe demais, enfim, tá?
é um aumento de volume muscular. O indivíduo até pode parecer um pouco maior depois do consumo ali de algum tempo de creatina e pode também aumentar o peso. Então não se apavore se caso subir ali 1, 2, 3 quilos na balança depois do uso da creatina. É normal, mas esse ganho de peso, esse aumento de peso é por causa da água ali que foi, digamos assim, acumulada intramuscular por razão da creatina, tá? Já outros suplementos eu não vejo necessidade. Até o whey é descartável. Se a gente conseguir bater a quantidade de proteína que a gente necessita, e pro ganho de massa muscular isso é bem mais fácil, porque a gente não precisa de tanta proteína quanto no déficit calórico, a gente consegue excluir o whey tranquilamente do planejamento. A gente só vai prescrever o whey daí por questão prática, para o cliente, talvez o paciente fazer uma receitinha diferente, fazer alguma coisa um pouquinho diferente, até pelo paladar doce do whey protein. Mas não é necessário, se caso atingir as necessidades, tá? Beleza? Então assim, gente, falamos sobre quanto comer, quanto dá para ganhar. Então, só recapitulando, o indivíduo natural, que é iniciante na academia, ele vai ganhar ali 1 kg de massa muscular por mês, até ali fechar quase um ano de treinamento, só que esse 1 kg não vai ser linear, ele vai ter uma oscilação, então com o passar do tempo ele vai ganhando um pouquinho menos, tá? 1 kg, 900 gramas, 800 gramas por mês, e isso, claro, se ele treinar bem e comer bem, né, gente? Não adianta o indivíduo chegar na academia no primeiro mês, comer mal, treinar mal e querer ganhar 1 kg de massa muscular, isso não vai acontecer. Tem que estar com a dieta alinhada, tem que estar com o treino alinhado, não dá para querer fazer uma coisa por si só. E outra, tem muita gente que diz que sabe treinar, não sabe, tá? Eu garanto para vocês. Infelizmente, a orientação da maioria dos profissionais está sendo muito sucateada, podemos dizer assim, tá? Os profissionais não estão auxiliando adequadamente os alunos estão indo aprendendo já de forma equivocada a treinar, executando os exercícios de forma equivocada, fazendo volumes e intensidades que não são corretos, não tem uma periodização de treinamento e isso vai prejudicar os resultados, tá? Por mais que tenha genética para ganhar massa muscular, se não tiver um treino adequado, não tiver uma dieta adequada, a tendência é ficar bem estagnado. Beleza? Deixa eu ver se eu preciso recapitular alguma coisa. Então, quanto comer, a gente precisa fazer o cálculo para ter uma noção de quanto esse indivíduo gasta. E, gente, não existe igual. Se a tua rotina foi diferente da do coleguinha, que tem o mesmo peso, a mesma altura que tu, as necessidades serão diferentes, tá? Então não caiam nessa que dá para usar a dieta dos outros. Geralmente não dá. Ainda mais se a frequência de treino, a frequência de trabalho for completamente diferente. E a rotina também. Aí a gente tem que saber adaptar para cada pessoa, para cada metabolismo, para cada rotina e tudo mais. Beleza? Questão da distribuição, então, falei que pelo menos 50% a 60% vão ser de carboidratos. E aí, o nutriente menos importante para nós aqui vai ser a gordura. Não significa que é para tu excluir todas as gorduras. Elas são necessárias ali para a questão de absorção de alguns nutrientes e até para a questão de formação de hormônios. Mas, entretanto, todavia, os dois principais ali vai ser primeiramente carboidrato e depois a proteína. Então, a gente pode ficar ali em 50%, 60% até 65% de carboidratos, a gente pode usar de 15% a 20% de proteína, até 25%, e o que sobrar ali a gente vai usar de gordura, tá? Então até não é tão difícil assim, mas tem que ter um profissional calculando para vocês terem a expertise, vocês terem uma noção de distribuição, e aí vocês vão só fazer porque vocês têm uma prescrição bem feita. Então, entendam, tudo é calculado, tudo é bem prescrito, para vocês terem um resultado adequado. Se não for bem calculado, não for bem prescrito, o resultado de vocês vai ser debilitado, vai ser menor. Certo, pessoal? Espero que tenha sido uma aula boa, que tenha elucidado muitas dúvidas de vocês. O importante aqui é vocês agregarem conhecimento, vocês ganharem conhecimento e também auxiliar, esses vídeos auxiliarem no processo e no resultado de vocês. Porque eu sei que quanto mais conhecimento a gente tem da nossa causa, do nosso problema, do nosso objetivo, mais fácil é chegar até ele. Certo, galera? Muito obrigado. Qualquer dúvida, deixa o comentário. Podem me mandar uma pergunta nas redes sociais que eu estou disponível para vocês aqui, para auxiliar e acompanhar vocês e dar todo o apoio necessário. Obrigado, pessoal, e até a próxima aula.